como argumentar contra isso? Poxa, realmente, só a mulher, né, na outra passagem diz que não pode ensinar porque a mulher tem que ficar calada, entendeu? Como a gente trazer essa pessoa que carrega essa ideologia e dizer, não é bem assim, vamos, né? A gente não consegue hoje ter claramente na igreja um entendimento do que é feminismo. Ele me perguntou o que a gente vai falar na igreja, eu não posso falar o que é teologia feminista, mas é feminista mesmo que se chama. Porque deixa eu explicar. O feminismo foi tomado conta, né? Esse negócio aí de queimar o sutiã e tal, né? Aí veio, o feminismo tomou conta. Infelizmente, hoje, né? Numa porcentagem, a gente vê que hoje ele tem um viés ideológico contrário aos princípios bíblicos. Mas ainda continua se chamando o que a gente quer resgatar de teologia feminista. Por quê? Feminista é uma palavra ideológica, é uma palavra política, entende? Então, se eu quero resgatar o valor dessas mulheres no sentido bíblico, eu estou trabalhando uma teologia feminista. Teologia feminista, dentro de uma escala que a gente chama de ramificações da teologia, ela está incluída dentro da teologia pública, de libertação. Teologia pública? É, uma teologia para hoje, dentro da teologia da libertação. Mas isso é saudável, essa teologia pública? Então, o que acontece? É porque... É uma matéria. Por exemplo, vou fazer um elogio aqui, né? A Igreja Monte Oreb, não é? Boa. Que tem culto da terceira idade, não é? Tem rampas de acesso. Isso é uma coisa que é se falada agora, gente. Estacionamentos, a igreja não se preocupava com estacionamento, né? Isso é teologia pública, que você tem que pensar no bem-estar e tudo mais. E aí tem a teologia do conceito da libertação, que a gente tem teologia negra, sabia? Tem, para trabalhar isso aí. Lembra quando os irmãos de Moisés reclamaram que não gostou da mulher cuxita? Porque ela tinha uma origem etíope, provavelmente porque ela era negra. Existia um preconceito ali, entendeu? Então, a gente trabalha isso dessa forma e a teologia... Aí a gente fica assim, não, é ser feminina, porque a gente acha que falar feminina é resgatar alguma coisa mais preciosa do que a feminista. São palavras de sentidos diferentes. Quando você fala de feminismo, você está falando de uma questão política. E a gente precisa restaurar essa veia política de verdade dentro do evangelho. E o feminismo, a feminina, na verdade é gênero. Então não tem o que você falar assim, teologia feminina. Feminina é gênero. Ou é feminino, ou é feminina, ou é masculino, não é? É gênero. É aquelas mulheres que são mais, né? Mais vaidosas ou não. Quando se fala feminismo, você está falando de uma palavra política. Então, hoje também há uma grande ignorância, por isso que estão tomando aí cada vez mais o feminismo para tratar dessas ideologias. Mas existe uma teologia bíblica feminista. A Bíblia tem coisa muito boa para a gente restaurar. E se a gente vê, como você falou, os textos de Paulo... Fica bem claro para a gente quando a gente faz uma interpretação. Os livros estão sendo escritos para alguém. Quando eu dou aula, eu digo o seguinte. Quando você faz uma interpretação de um texto, a primeira coisa que você tem que observar, quem é o primeiro leitor? Paulo está escrevendo para Terra da Adoração, para Monte Oreb, para Advec. Paulo está escrevendo para quem? Ele está escrevendo para um público que tem uma cultura. Carta aos romanos, isso. Carta aos coríntios. Então, ele vai adequando aquele texto àquela realidade, àquele público. Existe um primeiro leitor. Pastora, mas a Bíblia não é viva e eficaz, aberta, não é Deus? Falando sim, mas a gente tem que entender, em determinados textos, aquele público se encaixava naquilo. Porque senão, a gente vai entrar em usos e costumes contraditórios, né? A mulher vai usar uma coisa, o homem também tem que voltar a usar o tipo de vestimenta. E também com relação à aceitação da mulher. Paulo termina a Carta aos Romanos, no capítulo 16, citando ali várias mulheres, inclusive Júnia, que as nossas traduções traz no sexo masculino, há indícios vários, 90% de que era uma mulher. A gente pode dizer que seria uma apóstola. Caramba. Uma apóstola. Há estudos, há linhas dentro da teologia que estuda ela como uma apóstola. Ele fala de Féber, ele fala da Maria de Roma, que é uma Maria que trabalhou muito pelo Evangelho, que ajudou ele em Roma.
Então, assim, não tem como. Por mais que os textos dele eram tradicional, ele tinha que abrir. Tem movimento de mulher, gente. O feminismo, sabe onde ele nasce? A teologia feminista? Ele nasce em Gênesis 1:37. Porque a gente gosta do Adão, a tradição gosta do Adão e da Eva do capítulo 2. Que é aquele texto mais dissertado, que tira a mulher da costela do homem e que estabelece isso, que aí quando peca, né, parece que está caindo tudo sobre a Eva e tal. Mas no 1, a gente tem uma narrativa sobre Gênesis, no 1:37, que é o Haja, né, os primeiros Hajas de Deus, e ele diz, e criou macho e fêmea, e os criou de igual forma. Então, assim, por mais que a mulher tenha tido essa formação extraída do homem, Deus criou os dois. Existe um propósito nos dois. Eu digo que a teologia feminista começa em Gênesis 1:37, quando Deus criou macho e fêmea, cada um com um propósito. Nós não temos propósitos diferentes, mas Deus nos criou cada um para o seu objetivo.